Em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Bom estar aqui presencialmente, como o Antônio disse, porque se tem uma coisa que a gente aprendeu de ser uma igreja em muitos lugares, é que a gente está. Até quando a gente não está. Eu vi várias pessoas aqui, eu abracei, eu falei, estava. A gente estava outro dia. Eu tenho acompanhado vida, a gente tem várias histórias que a gente ouve, algumas pessoas ligam para contar, outras é o Instagram mesmo. E eu dou graças a Deus quando o algoritmo não nos domina, mas a gente faz bom uso disso. E é um privilégio. Hoje à tarde, eu vim com a Júlia cedo, nós abrimos literalmente a igreja. E quando eu cheguei, quem me conhece de perto sabe que eu gosto de analisar as minhas emoções profundamente, né? Então eu fui entrando, falei, deixa eu ver o que eu estou sentindo, Tiago. Eu falei, eu vou perceber. E eu fui entrando, aí vim aqui, e aí uma vez hospitality, sempre hospitality. Então eu vi os, aleluia, eu vi os cartõezinhos que você nem sabe que ficam os cartõezinhos aí atrás da sua cadeira, mas a gente sabe. Quando eu vi, eu falei, pô, não tem ninguém, eu estou aqui, vou tirar os cartõezinhos, como eu sempre fiz toda vez que eu cheguei aqui. E aí eu comecei a andei, fui lá no Kids, Rafinha. Entrei no Kids, entrei nas salas, entrei lá tudo, na sala de reunião. E falei, quer saber? Estou em casa. Porque a casa não é um lugar. A casa são as pessoas que a gente ama. São as histórias que a gente construiu. Então, eu estou em casa. Estou em casa aqui? Estou. Estou hospedada na casa da minha filha. Verdade. Você não pode dar muito palpite quando você está na casa da sua filha. Mas eu estou em casa. Estou em casa em Luxemburgo, gente. Quem esteve lá, vários de vocês estiveram lá com a gente. Estou em casa, não estou, Cleber? Estou total em casa. Estou em casa também em Madrid. Quando eu vou lá visitar a nossa igreja que está nascendo ali, é lindo. Estou em casa quando estou no Porto, para estar vendo o que Jesus está fazendo ali. Por quê? Porque eu não sei se vocês lembram, no ano passado, 2024, no VidaCon, a mensagem, se você não, depois você vai ouvir. A gente nem sabia do que Jesus ia fazer, tá? Mas eu estava com tênis. E a minha mensagem foi Made in Reino de Deus. Eu falei sobre que nós precisamos estar, nós não somos, o meu tênis era Made in Brasil, mas eu falei, a minha mensagem era Made in Reino de Deus, porque nós não somos desse mundo, nós estamos aqui, e o caminho é esse, é entender que a gente está em casa. Então, eu estou muito feliz de estar aqui presencialmente, até porque todo domingo eu estou aqui online. Então, vocês sabem, a gente olha, a gente dá palpite, a gente fala, isso, o que aconteceu? Na segunda-feira, na reunião de staff, a gente fala, ó, isso aqui, de vez em quando, fala, Calori, o que aconteceu? Por quê? Porque não é sobre não estar. Quem aqui aprendeu a conjugar quem aqui que a saudade virou um verbo que você conjuga? Nossa, não entenderam. Obrigada, você entendeu a frase. Isso, mais gente. A gente aprende que saudade é uma coisa que a gente precisa viver. E não precisa ser ruim. A gente precisa viver ela. Então, é muito bom estar aqui, muito bom estar em casa. Aprender e contar para vocês que eu aprendi a viver um novo ritmo. Estou mais calma ou não estou? Estou um pouco bem, tem gente aqui que está assim. Ó. O Antônio não concorda. Eu não sei se isso é um problema, talvez seja. Cadê Vida Family? Talvez a gente... Mas eu sinto... Oi? Precisa de aconselhamento. Nós vamos convidar uns dos pastores para ir lá em casa. Acho que é uma boa técnica, a gente chamar eles para ir lá visitar a gente. Mas eu vou falar sobre gratidão. Porque a gente veio de uma temporada forte, né? Fábrica de Ídolos foi no fígado, né? Foi forte, não foi? Uma série profunda. Mexeu com a gente, Bruna. Mexeu naqueles lugares que a gente não quer que mexa. Aquelas gavetas que a gente trancou, jogou a chave fora, Bill. Essa aqui não quer. E ele fala, vai falar sim, porque a Bíblia fala sobre isso e nós vamos ter que falar. Então, a gente veio de uma temporada profunda que nos destruiu, nos construiu, colocou as coisas no lugar. Mas nessa série, quando a gente estava orando e falando sobre isso, nós entendemos que era tempo de falar sobre uma coisa que é tão necessária para a gente fechar o ano, que é gratidão. E a gente vai falar, essa série chama Não Se Esqueça. E a minha palavra chama Nunca Se Esqueça. Eu já sei que o designer ali ficou pensando, você pôs o nome Nunca Se Esqueça, mas a série chama Não Se Esqueça. E eu confundi, mas eu sou Érica, e aí todo mundo já entende. Então, talvez a semana que vem, né? Tá tudo bem. Bom, fecha essa aspas. Quando a gente estava pensando nessa série, a gente falou, tá, vamos, gratidão. Mas, gente, gratidão. E não tem problema se você faz isso, tá? Mas gratidão não é água, limão, glutamina e gratidão, tá? Gratidão não é sobre isso.
Não é se você toma água morna com limão antes de acordar, se você gosta dessas coisas. Eu não gosto, claramente, né? Mas não tem nada a ver com isso. Se você faz, está tudo bem. Mas não é sobre isso. Porque a gente acha, às vezes, que gratidão é uma coisa superficial. Eu sou grato. Eu vou pôr uma musiquinha da gratidão, vou dançar a dança da gratidão. Mas a gratidão é algo profundo. É uma disciplina espiritual que forma a gente, transforma a gente. Então, o que eu vou falar hoje é sobre algo que muda a nossa expectativa, muda a nossa perspectiva. Por quê? Porque a gratidão começa quando eu volto para Jesus antes de voltar para a vida. Eu acordo e vou primeiro para Jesus, e depois eu vou para a vida. Eu não vou tentar encontrar motivos. Eu tenho uma pessoa e essa pessoa, o Cristo, é o motivo. Então, o que a gente precisa entender? Que a gratidão, ela começa com enxergar quem realmente importa. E eu não estou falando da circunstância, mas estou falando de saber quem Deus é, o que Ele fez por nós e o lugar que Ele tem na nossa vida. A gente para de falar de ídolos e volta a falar de o Deus, que precisa estar no lugar para a gente viver gratidão. E para a gente falar um pouco sobre isso, a gente vai caminhar como se fosse uma música. Vamos dançar a música da gratidão, de acordo com Lucas. Então, se você tem sua Bíblia aí, Lucas vai contar essa história no capítulo 17, e a gente vai ler daqui a pouco, mas eu vou contar um pouco sobre o que é a perspectiva geral do livro de Lucas. A narrativa de Lucas, na verdade, a narrativa dos evangelhos, cada um... Você já pensou assim, cada evangelho tem um jeito de escrever, cada autor tem uma forma de escrever. Quem é o que já ouviu falar, o Antônio falar a história de que eu conto a história com detalhe e ele conta diretamente, né? A gente já ouviu isso aqui. Cada um conta a história de um jeito, Cris. Cada um vai contando de uma forma. E Lucas tinha um jeito específico de falar. Lucas, qual que era a preocupação de Lucas? Provar que todas as promessas, tudo que tinha sido antes escrito no Antigo Testamento, se cumpriu. E ele tinha uma preocupação também muito específica. Por quê? Porque ele quando ele começa a escrever os evangelhos, é mais ou menos 60 ou 70 depois de Cristo. E ele tem uma preocupação, está acontecendo guerra, tem gente morrendo, gente que presenciou. E até aquele momento, a conversa era contada de pessoa a pessoa. Mas quem conta uma história, aumenta um ponto, e a história vai se... né? Conversas auditáveis, não vamos voltar nesse assunto. Cada um precisava contar aquela história. E ele falou assim, peraí. Nós precisamos contar essa história com os detalhes necessários para que ela não se perca. Era necessário. Lucas é um médico. Lucas está muito preocupado em contar a coisa exatamente como ela aconteceu. O detalhe necessário. Ele queria também alcançar um público que talvez não acreditaria em histórias contadas, mas sim um povo culto. Umas pessoas preparadas intelectualmente que queriam ler aquela história. E era a forma como a história não ia se perder. Então, Lucas tinha tido contato com essas pessoas, com testemunhas oculares, e ele falou assim, eu preciso escrever um relato narrativo das coisas que se cumpriram. É assim que ele começa o livro, falando, olha, eu vou contar como as coisas aconteceram para vocês. Ele escreve com os detalhes, ele escreve porque Pedro e Paulo e os outros missionários estão contando as coisas, mas muita gente já começa a desviar das conversas. Por que a gente tem que ler a Bíblia antes de ouvir a pregação? Por que a gente tem que ler mais Bíblia? Você quer fazer uma maratona? Maratone a Bíblia. Antes de maratonar o The Chosen. Maratone a Bíblia. Antes de maratonar o canal da Vida Church. Ou de qualquer outro pregador que você gosta. Por quê? Porque a palavra que não tem nenhuma influência está aqui. Por isso que a gente faz isso no Kids, né, Rafa? Ensina a criança a amar a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, a conhecer a palavra de Deus. Porque aqui não tem desvio. Pela palavra de Deus não tem desvio. Lucas estava focado nisso. Ele não queria que as coisas se perdessem. Ele queria que todo mundo tivesse acesso direto e seguro ao que havia acontecido. Então, nós vamos ler lá. Lucas 17, versículo 11. Fala assim. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Esse era samaritano.
Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá. A sua fé te salvou. Eu vou caminhar de um jeito que eu tenho gostado muito de pregar já há alguns anos, que é uma pregação mais expositiva. Então, a gente vai passar pedacinho do pedacinho desse texto. E eu espero que te edifique, assim como tem feito para mim. Porque toda vez que eu tenho a proposta e o desejo de pregar um texto, eu começo a pedir para que o Senhor me mostre o que tem ali. Então, eu falo: Senhor, faz essas palavras pularem na minha frente. E a primeira coisa que me chama a atenção é Samaria. Porque Jesus insiste em passar por Samaria. Gente, Jesus é judeu, os judeus não gostam dos samaritanos, mas Jesus, toda vez, ele passa por Samaria. Ele não evita lugar incômodo. Não é igual a gente. Sabe? Não vou nem passar ali. A irmã está ali, vou por aqui. Porque a gente não gosta de lugar incômodo. Mas Jesus não evitava estar com as pessoas de Samaria. E ele ouve, tem um grupo lá. Agora é interessantíssimo, porque Lucas está ensinando coisas que são necessárias para aqueles que estão tendo que entender que a chegada de Jesus não é uma chegada política, a chegada de Jesus não é uma chegada para mudar a economia, a chegada de Jesus é para mostrar como o reino de Deus funciona. E no reino de Deus, como as coisas funcionam, não importa se você é judeu ou se você é samaritano. Então, o que a gente precisa entender é que o grupo de leprosos viviam juntos numa vila. Eles estavam ali todos iguais, sabe por quê? Porque a miséria nivela. Todo mundo igual. A gente acha, não, porque tem tal coisa, ou porque tem tal estudo, ou porque tem tal dinheiro, ou porque tem tal documento, ou porque tem tal X. Põe o nome aí do que a gente separa as pessoas. A miséria, a.k.a. pecado, nivela todo mundo. Na dificuldade, no problema, na miséria espiritual, somos todos iguais. Então, no leprosário, não tinha essa parte aqui é dos samaritanos, essa aqui é dos judeus, era todo mundo igual. Jesus está passando por lá. E ele ouve de longe uns gritos. Ele ouve de longe. Esses 10 homens gritam: Jesus, Jesus, Mestre, tem piedade de nós. E quando Jesus ouve isso, é muito interessante o que acontece. Se não estranho. Porque Jesus ouviu, viu e falou assim: vão até os sacerdotes. Jesus, tem misericórdia de nós, ok? Se você está pedindo misericórdia para alguém, você espera que ela faça alguma coisa por você, né, Alessio? Você vai fazer alguma coisa, aí Jesus faz o quê? Vai ver os sacerdotes. Por que Jesus está mandando? Porque, naquele tempo, só os sacerdotes é quem podiam dizer que alguém estava realmente limpo. Só que eles ainda não estavam, eles já estavam limpos? Não. Aí, Anne, ele fala assim: Jesus tem misericórdia de nós. Ele fala: vai ver. Quantas vezes você fala assim, Deus te dá uma direção, e você fala assim: Deus, então, peraí, mas não foi sobre isso que eu estou falando agora. Eu estou falando primeiro sobre a cura, sobre misericórdia, faz alguma coisa agora. Daí, como que eu vou chegar no sacerdote? E se não for? E se eu não tiver? Faça vergonha na frente do sacerdote? E esse é o ponto 2. A obediência é o caminho da cura. Por quê? Porque esses homens não ficaram perguntando. Jesus tem misericórdia de nós, vamos ver o sacerdote. Eles foram. E o texto diz assim: ao vê-los, vão mostrar aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, eles foram purificados. Eles veem Jesus, Jesus manda eles fazerem alguma coisa religiosa. Vai lá ver. Enquanto eles caminhavam, sem perguntar se dava para obedecer ou não obedecer, eles viram o poder de Deus que cura. Você precisa de cura? Na sua vida física, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, falta obediência.
Quer ser curado? Obedece. Quer ser curado? Obedece. Foi nessa hora que eu falei, né? Que eu já posso voltar para Luxemburgo, né? Vai, leva ela embora. Tem gente reclamando ainda das coisas que o Senhor não fez, mas o Senhor já mandou você obedecer. Obedece. Obedece. Ah, mas e se? Obediência não é sobre circunstância. Obediência é sobre quem manda e quem obedece. Eles pediram misericórdia. Jesus deu uma direção. Eles foram lá e todos foram curados. Ponto 3. Mas um deles, quando viu que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Quem aqui gosta de celebrar, mas é uma pessoa quiet, uma pessoa tranquila para celebrar? Tipo, fica feliz, mas não é super empolgada. Fê. Tem mais. Fê, claro, nosso exemplo da celebração, uhul. Eu tenho certeza que ela está mega feliz. Mas é uhul. Agora, eu vou contar um caso de uma pessoa aqui dessa igreja. Nós, algumas semanas atrás, recebemos uma resposta positiva de algo que nós esperávamos há 11 anos. Você já esperou alguma coisa por 11 anos? Alguém já esperou? Não, já ganhamos. O Arley e a Maria Alice ganharam, porque eles esperaram 25. A gente só 11. Só. É que chega at this point, né? 11 anos esperando. O Senhor fez. Aí, o que a gente fez? A gente começou a ligar, né? Liga para a família, liga para os amigos. E taranana. Uma pessoa aqui, que está aqui na segunda fileira da igreja, quando a gente ligou, ela deu um berro e bateu a mão na mesa do escritório que ela estava trabalhando, que o alarme da casa dela disparou. Bom! Eu falei, o que aconteceu? Eu acho que eu bati meio forte. Eu acho que esse deles era amigo da Dani Kawamura. Porque quando ele percebeu o que tinha acontecido com ele, o Cris, ele berrou. Ele voltou, Jesus! E se jogou nos pés de Jesus. Ele se joga. E tudo bem, cada um tem um jeito de celebrar, não é? Agora, sabe quem celebra, quem entende com todo o seu coração? O maior tipo de celebração é quem viveu junto. Sabe por que a Dani celebrou? Porque há 13 anos, ela e Marcelo Kawamura andam do nosso lado. Nós nos conhecemos 4 meses, 5 meses. Os 4 meses que nós chegamos nos Estados Unidos. Esses 2 viram toda a nossa vida nos Estados Unidos. Eles choraram com a gente. Eles riram com a gente. Eles não eram nem crentes, gente. Agora são crentes, de verdade. Toparam fazer igreja com a gente quando nem sabia o que eles estavam fazendo. E continuam topando plantar igreja em outros lugares, agora sabendo. E ainda assina. Quando a gente anda perto, a gente celebra junto. Eu encontrei a Rê, e eu não dei spoiler, tá vendo? Deu certo. A Renata e o Paulo, há 3 anos atrás, mais ou menos, quando eles chegaram nos Estados Unidos, chegaram na Flórida, eles passaram por situações muito desafiadoras. E eu vi. Eu estava lá. Eu sentei na mesa com a Rê um dia, e a Rê me contando do milagre que tinha acontecido. Eu vi. Hoje, quando eles foram para Luxemburgo, na inauguração, eu falei, nós vamos. Eles foram, fizeram parte de tudo. Ensinaram o pessoal do Hospitality a viver, fazer. Aí passou Luxemburgo, eles já compraram o Porto. E se fizer Madrid também vai. E essa semana, eu vi a foto da casa. Eu vi. Então, a celebração é porque a gente sabe andar junto, e é por isso que nessa igreja a gente insiste de novo. Não ande sozinho, porque quando você passa pelo perrengue, Anizinha, a gente está junto no ruim, a gente está junto no bom. A gente celebra junto, então para de andar sozinho. Esse entendeu, sabe por quê? Porque ele era samaritano. Supostamente, religiosamente, ele nem merecia. Quem sou eu?
Tá vendo? O cara não merecia, porque não era para os judeus. Isso é para os judeus. Os judeus, sabe o que eles deram? Que são os outros? Os judeus estavam garantidos. Tipo a gente. Quando a gente dá por garantido que a vida já está ganha. É óbvio que eu tenho que ter uma casa boa. Eu trabalho, é óbvio que minha saúde tem que estar boa. Eu como direito, eu faço exercício. É óbvio que eu vou entrar na melhor faculdade que tiver. Estou fazendo aí, fiz as minhas horas de voluntariado, estudei. Sou bom, cara, eu sou bom. Você já viu gente que fala assim, gente, mas o que eu preciso? Sou uma boa pessoa. Os outros, eles foram curados, mas eles achavam que... gente, esse homem não veio aqui para isso? Jesus não veio para curar? Pô, cura. Ai, que bom, ó, que ótimo. Continuo fazendo a minha vida. Vou contar para todo mundo. E agora eu sou curado. Mas o samaritano, que sabia que, pela regra, ele nem poderia ter acesso, ele volta e fala, filho de Davi. De longe ele dá glória a Deus. Quantas vezes a gente está tomando por garantia as coisas óbvias. Gente, está tudo bem. Isso é a vida, né? Eu trabalhei, eu me esforcei, eu fiz. Ok, Deus, obrigado. Glutamina e gratidão, né? Não é verdade, gente? É ou não é? Ponto 2, que vocês vão mandar embora. A gente dá por garantido, a gente acha que é mérito nosso. Os judeus achavam que era mérito nosso. E é legal porque Lucas está ensinando aqui. Lucas pensa, ele está escrevendo para alguém que pensa. Ele está escrevendo para deixar garantido como as coisas aconteceram. Ele queria dizer assim, preste atenção. Não toma isso como garantia. Vocês que acham que são bons vão embora e não agradecem. E talvez você também está vivendo isso, porque eles não perderam a cura. Ingratidão não perde cura. Não perde. Jesus não fez algo por merecimento. Jesus fez algo por quem ele é. E não pelo que as pessoas mereciam. Se ele era judeu, se ele era samaritano, se ele servia no Kids, se ele servia no Hospitality, se ele cantava, se ele dava dízimo. Não era sobre isso. Era, tem misericórdia, aquele que tem misericórdia derrama misericórdia. No caminho da obediência. Então, o que a gente precisa entender? A obediência é um caminho de cura. Mas eu vou ser um deles ou os outros? Os outros, Jesus falou assim, o que está acontecendo? Gente, peraí, não eram 10? Não eram 10? Os outros. Não se achou ninguém que voltasse a não ser o samaritano? Tem gente muito mais grata que nós ao que Deus faz fora das 4 paredes da igreja. Tem gente muito mais grata pelo que o Senhor está fazendo em outros lugares fora das 4 paredes da igreja. Porque às vezes a gente está dentro da igreja e está achando que é garantido. Mas é que é óbvio que essa igreja tem que fazer isso. O mínimo é ter kids, né? O mínimo, aliás, é shopping, né? Vou lá, tem que fazer. O mínimo é ter isso. Como não? Os outros. Será que a gente está sendo como aquele que voltou? Ou será que a gente está taking for granted as coisas que a gente vive? E começa a achar que, afinal de contas, isso é meu mérito, né? Lucas não falou que a cura deles foi menor. Lucas falou que eles foram ingratos. Agora, tem uma música bem antiga. Aí, que é velho, de igreja, vai saber. E eu espero que vocês me acompanhem, Renata e Paulo. Eu conto com vocês. Kleber, você também sabe. Vamos lá. A primeira frase, ela é bem difícil. Pablo também deve saber. Que Pablo também é old school. A primeira frase é bem difícil e ela significa tempestades, essa letra que você não vai entender. Vocês também sabem. Ali, Bruninho, eu te conheço. Vamos lá, é assim, ó. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão,
Contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso o que Deus já fez. Vamos lá. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Papai vai ficar bravo, vai ficar feliz. Uma, conta de uma vez. Hás de ver surpreso o que Deus já fez. Gente, essa igreja com das 6 está muito old school. Ó, parabéns para vocês. Meu pai vai ficar felizinho, né? Que eu regi assim, bonitinho. Sabe, contar as bênçãos é uma disciplina que a gente esquece. Sim ou não? Porque quando a gente começa a ver tudo ruim, é porque a gente parou de contar as bênçãos. E aí eu vou fazer um exercício bem rápido, tá? Eu vou falar de janeiro a novembro, e aí quem tiver uma bênção para janeiro, quem tiver bênção em fevereiro, um de cada. Então, quem tem uma bênção de janeiro, fala alto. Qual? Gabi? Ixi, esqueceu a bênção. Tá. Green cards aprovados em janeiro, amém. Fevereiro. Fevereiro. Oi? Estava terminando a especialização em fevereiro. Março? Mais um filho! Uhul! Abril. Está parecendo 34 anos. A maio. Quase um bebê. Maio. Quem tem uma benção de maio? Hã? Graduation da Vitória. Junho. Ai, gente. Você fez já 18? Ah, ele já está, meu irmão já está na benção lá. Ele fez 17 e aí ele está quase no 18. Recebeu o irmão pela primeira vez depois de 10 anos. Junho ou julho? Junho. Ai, tem 2 bênçãos em junho. Julho. Ai, que delícia, gente. Ficou com a mãe 3 meses de surpresa. Agosto. Volta às... Maravilhoso. Muito bom. Toda a bênção da igreja inteira. Ai, setembro. Viagem realizada para cá. Vocês têm bênção de setembro também, vai. Danilo foi batizado. Outubro. Setembro, Luxemburgo, é verdade. Outubro. 1 ano de recuperação da esposa, dona Célia. Irmã. Glória a Deus. Gente, quem quiser ali, vai, senta do lado da irmã Célia. Tenho lá na câmera. 47 anos que conhecia Jesus. Novembro. Sei, pulei outubro, não, foi bom. Novembro. Cancer free. Quem mais? Casa da Laros Munguba. Gente, conte as bênçãos. Sabe que eu gosto de brincar que tem coisa que a gente não quer esquecer, que a gente precisa escrever de batom no espelho do banheiro. Para dar muito trabalho para limpar, aí você nem vai limpar. Faz uma listinha para acordar com a cara amassada, bafo. Escreve lá. Lembra das bênçãos, conte as bênçãos. Quando a gente conta as bênçãos, a gente é cheio de alegria. Eu cheguei aqui, o pessoal estava conversando, aí perguntaram de Luxemburgo, eu comecei a contar testemunho, aí o Calori veio fazer a pré-culto e falou assim, gente, vocês estão precisando de ânimo, pergunta para a Érica. Por que, gente, é uma escolha? A gratidão é uma escolha. O ritmo da gratidão é uma escolha, Rafinha. Tem coisa difícil? Óbvio que tem. Eu conversei com a Mariana essa semana. Gente, a missão, ela não precisa ser difícil no lugar que você mora e nem na falta das coisas de fora. A maior luta que a gente está acontecendo, e acontece aqui, acontece lá, e acontece em qualquer lugar, é dentro da gente. E o que acontece dentro da gente, ninguém sabe. A maior luta do missionário não é uma luta diferente da sua. A maior luta do missionário é viver para Cristo em todo dia, onde Ele colocou. Não importa onde no globo.
Então, a gratidão é um ritmo. E contar as bênçãos vai deixando que eu seja dos 9 e viro um deles. Entendendo que eu sou samaritana, porque não era para eu estar lá. Não era para eu receber. Eu não tinha acesso. A promessa nem era para mim. Mas ele me comprou com um alto preço. Quando a gente estava pensando no nome dessa série, e aí hoje, quando eu estava escrevendo, eu lembrei do Nunca Se Esqueça, porque eu amo pensar na graça comum. Eu estou cantora hoje, né? Vocês já perceberam? A pessoa já cantou 2 cultos, vai cantar, porque, né? Estou com um acúmulo aqui. Eu estou cantando em Luxemburgo. Eu lembrei do nosso Super Roberto Carlos. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior que o mundo. Como é grande o meu amor por você. Gente, isso é graça comum? Porque isso pode ser uma declaração de amor minha para o Antônio. Mas a maior declaração do mundo foi Deus fazendo para mim, João 3,16. Ah, que não combina. É a mesma coisa, gente. A gente tem que parar de ser chato, sabe? Ah, isso não é de Deus. Deus deu sabedoria e graça para as pessoas também. Veja a beleza. Uma das músicas mais importantes do cancioneiro brasileiro fala de um amor de Deus, sim. Nunca se esqueça nem um segundo que quem tem o maior amor do mundo não são as pessoas em volta, mas é o Deus que mandou seu filho para entregar e para morrer na culpa daquele que não podia, que não era merecedor. Nunca se esqueça, sabe por quê? Porque o maior motivo de gratidão que a gente tem é a salvação. O nosso problema não é dinheiro, o nosso problema não é saúde, o nosso problema não é circunstancial, não é relacionamento. O problema da humanidade é um, e chama pecado. E para o pecado tem uma solução só uma, que é o sangue de Jesus derramado na cruz, que pagou o preço do pecado. Então, se tem um problema e uma solução, e eu tenho um problema, mas estou na solução, eu tenho todo o motivo de gratidão que alguém precisa estar. Entendeu que não tem a ver com água, limão, nem glutamina? Entendeu? O maior motivo da nossa gratidão é a salvação. A gente está o tempo inteiro cercado de gente contando para a gente que a gente precisa fazer alguma coisa, ter alguma coisa, viver alguma coisa, e que parece que a gente está sempre para trás. Mas, na verdade, todo mundo que está buscando todas essas coisas, que podem ser boas, inclusive, são zumbis. Porque se você tiver tudo e não tiver Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, você está morto. A gente está morando num lugar que tem muita gente que tem muito. Muito. Mas a gente cada vez mais tem certeza que não é sobre ter, mas é sobre precisar de Cristo. Do seu lado tem gente que tem muito, mas é zumbi. Está morto. E sabe o que é legal? Porque Jesus fala sobre isso. E Lucas reserva e fala sobre isso na palavra. Porque quando Jesus faz essa pergunta, cadê os 9? Os 10 não estão? Era o seu nome? 9. E ele reconhece o samaritano, ele fala assim: levante-se e vá. A sua fé te salvou. Levante-se, essa palavra que Jesus vai usar aí, que Lucas usa no grego para escrever, é ressuscita. O problema dele não era a lepra. O problema dele era a morte. O meu problema não é a minha circunstância. O meu problema é que sem Jesus eu estou morta. Quando Jesus olha para ele e fala assim: levante-se. Todo mundo que estava ouvindo, e quando Lucas escreve levante-se, quando eles leem, eles não leem stand up. Ele não lê assim. Ele lê ressuscita. Porque o que importa
é a vida de Cristo em nós, independente da nossa circunstância. A nossa alegria não está aí. O que ele precisava é voltar à vida. Essa nova vida que Israel estava esperando, que chegava por vir, tinha chegado naquele povoado de gente doente. E aqueles que sabiam, não entenderam que era sobre vida. Mas aquele outro voltou e recebeu vida. Ressuscita. Lucas fala sobre fé, no capítulo 5, versículo 20, quando ele olha para o paralítico e fala: os seus pecados estão perdoados. Quando ele fala da mulher do fluxo de sangue e fala assim: a sua fé te curou. Quando ele fala da filha de Jairo, apenas creia, ela vai ser curada. Fé e cura andam de mãos dadas. Mas o maior milagre, o maior motivo de gratidão que a gente tem que ter é que um dia Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho para morrer na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado. E por causa disso eu tenho vida, vida com abundância. Ele é fiel. Ele é bom. Conte as bênçãos. Ele é tão bom. Ele é tão bom. Ele é bom quando faltam coisas. Ele é bom quando sobram coisas. Ele é bom quando a gente perde quem a gente confia. Mas Ele é bom porque Ele é fiel. Ele é bom em todo o tempo. Ele é bom. Eu quero te convidar hoje para trazer à tua memória o que dá esperança. A gente falou do moletom hoje, lindo, do Vida Coffee, porque a série do Vida Coffee é Celebrate. Para a gente celebrar e trazer à memória o que dá esperança. Então, meu desafio para você hoje é que você lembre da bondade do Senhor, todo dia. O Antônio mencionou alguns momentos que nós fomos abraçados. Semana passada, quando a Júlia chegou de surpresa, todo mundo viu eu desmontando, né? Era sobre a nossa filha vir trazer essa resposta esperada. Mas era sobre um corpo que se juntou. Amigos que falaram: nós vamos ser parte da sua alegria. Traz à memória o que te dá esperança. E a nossa maior esperança não estão nas conquistas desse mundo. Não estão nos lugares confortáveis. A nossa esperança está no Cristo. O Cristo que morreu por nós. Para que a gente tivesse vida abundante. E esperança no que um dia que isso acabar e a dor acabar e o Senhor restaurar esse mundo. Fico imaginando como vai ser lindo esse mundo. Todo restaurado, maravilhoso. Sem dor, sem tristeza, sem esperas. Sem nem saudade. Não vai ter saudade do céu, né, gente? Que legal. Mas que a gente possa celebrar. Você pode ficar de pé? Eu encontrei um senhor no final do culto, do primeiro culto, e ele falou para mim assim: eu queria dizer para você que eu fiquei feliz. E eu falei: é isso. A minha oração é que você traga agora à memória o que te dá esperança e agradeça de verdade ao Senhor pelo aquilo que o dinheiro não compra, que relacionamentos não fazem, que nada, ninguém pode entregar. A tua salvação. Esse é o maior motivo. Nunca se esqueça. Amém? Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pela tua bondade. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Porque o teu amor é tão grande. Porque o Senhor é fiel. E que nós podemos confiar em Ti. Obrigada, Senhor, porque nós clamamos por misericórdia. E o Senhor traz cura. Mas mais que uma cura sobre a nossa vida humana e as nossas realidades daqui, o Senhor traz salvação. E o Senhor nos amou tanto. O Senhor nos lavou do nosso pecado. Pai, que a gente não se esqueça nem um segundo
do teu amor. Um amor tão grande. Pai, não faz nos contar as bênçãos. Faz o Senhor ser um deles. Aquele que volta, aquele que celebra, aquele que obedece, sem perguntar. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor.